23h59 do dia 11 de agosto de 2026, considerando o afastamento do titular para tratar assuntos particulares. De 2026. Convido então agora o prefeito Oscar Martarello para que assina a ata ao lado do presidente da Câmara. Aí a caneta tem tinta, tá? Essa tem tinta. Vou tirar uma foto, pegando a caneta, segura aqui, pegando pra ela, assim, Nós teremos agora então os pronunciamentos. Convido para fazer uso da palavra o vice-prefeito Adenilson Biasus. Boa tarde a todos os senhores, a todas as senhoras. Cumprimento inicialmente o nosso prefeito, Oscar Martarello, nosso presidente da Câmara, Claudemir, que nesse momento está sendo empossado como prefeito interino. Também cumprimentar aqui os demais vereadores, vejo a Luciana, a Fernanda, o Saibo, o Arcego, eu acho que são esses, né, que estão aqui. Mas em nome de todos vocês também estender aos demais vereadores, cumprimentar aqui os nossos secretários, funcionários da casa, diretor do hospital Fábio, Risson, representando aqui a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim, a todos os presentes, os representantes da imprensa. De uma maneira geral, também saliento a importância desse evento e de uma maneira bem breve também destacar o momento que Xanxerê está vivendo. Se não me falha a memória, o prefeito Oscar já falou essa frase em alguns de seus pronunciamentos e eu considero que ela sintetiza o momento que nós estamos vivendo. E essa frase diz o seguinte: sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E Xanxerê avançou muito nos últimos tempos, justamente por causa dessa sinergia, dessa união entre todas as forças vivas da sociedade. Aqui cito o papel fundamental da Câmara de Vereadores na construção de todo esse resultado que nós estamos colhendo. Desde o início do nosso mandato, lá em 2021, tivemos alguns percalços, sim, tivemos algumas discussões, algumas divergências, sim, mas isso faz parte da democracia. Mas esse aspecto serviu para que nós evoluíssemos, para que nós amadurecêssemos. E com base nessa discussão, nós conseguimos unir as demais entidades. E cito aqui o papel da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, a CIRCS também, que tem um papel fundamental, Elísio, nessa construção que levou Xanxerê a se tornar uma das potências econômicas de Santa Catarina e também do Brasil. Cito o papel da CDL, também aqui o PERI, representando a Defesa Civil, que é outro órgão que faz um trabalho excepcional aqui na nossa cidade. Então tudo isso demonstra o momento que nós estamos vivendo. E para que a gente sedimente e consolide isso, nada mais justo do que nós mostrarmos para a sociedade que a Câmara também ajudou em todo esse contexto. E a assunção do Caleb na função de prefeito interino tem essa simbologia, assim como aconteceu com o Saibo no ano passado, assim como vai acontecer com os próximos presidentes, que nós vamos praticar o mesmo gesto, porque esse é um gesto que demonstra o espírito coletivo, que aqui o interesse individual
está em segundo plano. Eu e o prefeito Oscar já mostramos para a sociedade, através de gestos concretos, que o nosso único partido é Xanxerê. Essa é a marca que nós jamais vamos abrir mão. Mesmo que isso signifique, Luciana, alguns sacrifícios pessoais, alguns gestos que a gente precisa praticar para demonstrar que todos nós juntos somos mais fortes. Então, Caleb, você mereceu, você é um parceiro leal, assim como os demais vereadores, um vereador que está sempre disposto a ajudar, sempre contribuindo, não se curva a qualquer obstáculo. Então, tu chegou aqui com merecimento, com mérito, e nós apenas estamos reconhecendo tudo aquilo que você construiu na tua trajetória, desde o início da tua vida, como uma pessoa humilde, que passou muitas dificuldades, mas que venceu na vida. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, por ajudar a proporcionar que você realize esse sonho. E, portanto, então fica aqui a minha solidariedade, o meu reconhecimento, e desejo que você aproveite de maneira magistral nesse período. E eu concluo meu pronunciamento, prefeito Oscar, destacando uma frase de um autor americano que diz o seguinte: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado. Nós ouviremos nesse momento o prefeito Oscar Martarello. Nós temos algumas cadeiras, pessoal, do lado de cá. Se vocês quiserem entrar, fiquem bem à vontade. Nem nos melhores sonhos das pessoas mais otimistas seria possível imaginar o momento que Xanxerê está vivendo. Quero cumprimentar aqui o vice-prefeito de Açus e agora prefeito interino Caleb. Em seus nomes, me permito cumprimentar sem mencionar nomes de todos os nossos vereadores e as autoridades que se fazem presentes, a cada um que está aqui nesse momento e quem também nos acompanha pelas redes sociais e a imprensa que também sempre nos prestigia. Essa frase que eu iniciei dizendo que nem a pessoa mais otimista nos seus melhores sonhos poderia imaginar o momento que Xanxerê vive. Isso eu falo com a convicção porque é matemático, é real. Isso não é falado pelo prefeito ou pelo vice-prefeito. Isso são os números dentro de cada secretaria. Isso reflete aquilo que as pessoas de outros municípios falam de Xanxerê. Isso é pelo crescimento da cidade da iniciativa privada. Isso é pelo número de eleitores que tem aumentado acima de Chapecó proporcionalmente. Por várias razões. Mas por uma em especial é que eu falo isso. Pela maturidade política. Pela harmonia que nós vivenciamos aqui. Mas isso não é fruto de uma pessoa, duas ou três. Seria humanamente impossível um prefeito, um vice-prefeito ou um presidente da Câmara de Vereadores fazer uma transformação. Cada um de vocês que está aqui ou que está nos acompanhando, tantas pessoas fazem parte deste grande momento. Hoje nós podemos ver asfalto indo em todos os cantos do nosso interior, coisa que era difícil de imaginar há um tempo atrás. A cidade de Xanxerê ficando cada dia mais bela, grandes investimentos na educação. A educação é referência para o estado de Santa Catarina, para o país. Nós estamos se tornando aqui um polo em saúde, não apenas a saúde do município, mas a saúde privada, das clínicas, do Hospital São Paulo, do governo do estado. Xanxerê se torna polo. Investimento como centro de eventos, distritos industriais. Quantas coisas estão acontecendo aqui, o Centro Integrado da Saúde, compra de terrenos, habitação, ecoparque, nova rodoviária, ampliação do aeroporto.
Se eu fosse fazer uma prestação de contas aqui, precisaria um longo tempo. E até eu teria que buscar na memória ou resgatar junto com os secretários. Mas todos vocês vivenciam diariamente essa transformação. E isso é maravilhoso, e isso eu tenho citado, inclusive lá na polícia, muitas vezes, algum comparativo eu faço com a saúde. A gente só reconhece e percebe que a saúde é importante quando a gente perde. Então, quando a gente perde a saúde, a gente vê, meu Deus, como era bom a saúde e eu não valorizava. Assim é essa harmonia que nós estamos vivendo aqui em Xanxerê também. A gente às vezes não percebe que ela é maravilhosa para todos nós vivermos. Mas se perder, aí é que vai sentir na pele. E para isso foi necessário essa junção de lados políticos. Nós tivemos historicamente aqui em Xanxerê o lado da Arena e o lado do MDB. Arena, PDS, PP, PSD, enfim, e o lado do MDB. Em algum momento, o prefeito Avelino, que não pôde se fazer presente, ele recua e pede para os caras, ele podia ser candidato novamente, ele recua e sente o momento. Eu falo para o Avelino se pode ser o MDB vice o Biazuz, e ele concorda. O Biazuz dá um passo atrás, poderia ser candidato a prefeito e vem de vice. Nós tivemos agora 7 vereadores eleitos do nosso lado e nenhuma polêmica na Câmara de Vereadores para cada um ter o seu momento. O Saibo, que sonhava 2 anos, recua pelo bom andamento de Xanxerê, pela harmonia, e cede para o Caleb. O Caleb, por sua vez, ele deixa o Saibo ir até o período da Expofene. Tudo pela harmonia, tudo pelo zelo. Isso é maturidade política. E isso deve ser levado como a saúde. Valorizar enquanto a gente tem, não esperar perder. E para que a gente mantenha as coisas, é preciso de manutenção. Para tudo. Se você tem teu carro e você quiser andar seguro, você precisa fazer manutenção. Nas nossas casas, nossos apartamentos, tem manutenção. Na nossa saúde, tem manutenção. Prevenção, preventiva, tem manutenção. Na política e na gestão pública também é necessário manutenção. E isso que nós estamos fazendo hoje, Caleb, é uma manutenção, é um reconhecimento, é uma gratidão, não apenas ao presidente, mas a toda a Câmara de Vereadores e a todos os que apoiaram cada um de vocês, entendendo que não se faz política por uma pessoa, é um grupo. E essa política, nós sempre falamos, essa administração, ela precisa ser algo de 20 anos. Não se consegue ter planejamento para mudar a caminhada de um município se não tem planejamento. E planejamento não é possível, Elísio. Você que é presidente da Associação Empresarial sabe muito bem que a longo prazo você constrói, você faz as coisas emergentes, as coisas urgentes, necessárias, mas é necessário pensar para 10, 15, 20 anos. Por isso, não é apegado ao poder. Eu vou vencer o meu prazo, eu pego o meu boné e saio, mas o grupo é necessário estar junto, coeso, e que os interesses pessoais fiquem abaixo do interesse público. Um bom gestor não é aquele que trabalha para quem o ajudou a eleger. E por isso que eu fico grato com cada um de vocês que está aqui, que ajudou todos nós a se elegermos e não tem pedido pessoal. O pedido é para o município. Então é por isso que eu falo que nem o sonho do maior otimista poderia imaginar esse momento desta maturidade que nós estamos vivendo. Por isso, encerrando as minhas palavras, eu desejo que você deixe na história de Xanxerê, escreva na história de Xanxerê, não apenas esses 12 dias que você vai permanecer, mas o pertencimento do Caleb e de todos os vereadores da construção desse grande momento, esse momento de ouro de Xanxerê. Sucesso, que Deus ilumine a todos.
Convido agora para fazer o seu pronunciamento o prefeito em exercício, Claudemir Fernandes. Vou usar a tribuna. Há momentos na vida que a gente percebe que Deus escreve histórias que jamais teríamos coragem de sonhar. E hoje é um desses dias. Boa tarde, prefeito Oscar Martarello, vice Adenilson Biazus, as autoridades aqui presentes, já nomeadas pelo protocolo, aos meus colegas vereadores que se fazem presente. Quero falar, hoje o Vini não pôde estar, o Roberto e o Davi, porque eles estão em viagem, e o Sidão, porque tinha já um compromisso. Então quero deixar registrado por eles não estarem aqui, mas eles nos justificaram. E vocês que estão, muito obrigado, minha gratidão. Aos secretários, obrigado. Aos servidores públicos, à minha família, aos pastores que se fazem presente aqui nesta tarde, aos amigos que deixaram seus lares, suas casas, à imprensa que se faz presente e a todos os xanxerenses que nos acompanham. Confesso a vocês que, desde que eu acordei hoje, uma pergunta saiu na minha cabeça. Como um menino comum chegaria até aqui? E toda vez que eu faço essa pergunta, encontro apenas uma resposta. Foi Deus. Foi Deus que me colocou e me trouxe aqui. Não foi a política, não foi um cargo, não foi acaso. Foi por Ele. Foi Ele quem me segurou pela mão quando ninguém imaginava o que o futuro me reservava. Foi Ele que abriu portas que nunca conseguiria abrir sozinho. Foi Ele quem colocou pessoas extraordinárias no meu caminho. E é por isso que hoje subo essa tribuna para celebrar não essa conquista, mas subo essa tribuna para agradecer. Porque para Ele pertence toda a honra e toda a glória. Depois, a minha família. Vocês que sabem das renúncias que essa caminhada exige. Sabem dos dias difíceis, das noites mal dormidas, dos compromissos que muitas vezes nos afastaram do dia a dia. E principalmente das orações silenciosas que ninguém viu. Se hoje consigo viver esse momento é porque vocês estiveram ao meu lado quando as luzes estavam apagadas. Meu muito obrigado. Também quero agradecer a minha igreja. Foi ali que aprendi algo que levo para todos os lugares da minha vida. A autoridade não é um privilégio. A autoridade é serviço. Quem entende isso governa com humildade. Quem esquece governa apenas para ter poder. E aqui preciso deixar um agradecimento muito especial aos meus pastores, pastor Jair e pastora Edna. Se hoje estou aqui, existe também um pedaço da dedicação, do cuido e do amor pastoral que vocês me ensinaram. E recebam a minha gratidão. Também quero estender aqui um agradecimento todo especial a cada pastor, a cada pastora que estão aqui, aqueles que não puderam estar. Essa conquista é nossa. Minha gratidão aos meus colegas vereadores e às minhas colegas vereadoras. Como o prefeito Oscar falou, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores que dá orgulho de chegar para trabalhar, dá orgulho de estar lá dentro, dá orgulho de colocar embates na mesa, projetos, ideias, preposições e dialogar com eles. Temos divergências, prefeito, muitas divergências entre nós, mas nós temos algo em comum, que é o bem pelo nosso município. Então, gratidão pela vida de vocês. Foi na Câmara Municipal que amadureci como homem. Aprendi a ouvir mais
dialogar mais e compreender que nenhuma grande obra é construída apenas por uma pessoa. Quero também externar a minha gratidão à minha equipe, aos servidores da Câmara Municipal, ao Guilherme, ao Elias, ao Daniel que passou por lá, a Dona Inês, muito obrigado. Sem vocês, nós vereadores passaríamos grandes dificuldades. Vocês são nossos alicerces todos os dias, que seguram muitas coisas que muitas vezes nós não conseguimos estar lá, vocês estão lá. Minha gratidão. Quero também agradecer ao Partido União Brasil, aos filiados, aos meus suplentes vereadores que estão aqui nessa tarde, à nossa executiva provisória, ao presidente estadual, ao deputado federal Fábio Choquete, pelo carinho e pela oportunidade. Em especial ao deputado estadual Jair Mioto. Não faltariam palavras para expressar a minha gratidão. Há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para abrir portas. E há pessoas que Deus coloca para nos preparar para atravessar essas portas. O deputado Jair Mioto foi uma dessas pessoas. Obrigado, deputado, pela confiança, pelos conselhos, pela oportunidade e, acima de tudo, pela amizade sincera construída ao longo desses anos. Pode ter certeza que, se eu me tornei esse homem público hoje, é porque eu devo muito esse tempo que eu caminhei e caminho ao seu lado. Ao meu grande amigo Ademilson Jesus, nosso vice-prefeito, o meu respeito, o meu reconhecimento e a dedicação de como você tem servido esse povo ao longo dos seus anos. Obrigado pelas longas conversas, pelos longos conselhos, porque todas as vezes que eu cheguei ao seu lado para pedir um conselho, sempre tem uma palavra amiga e palavras reais e verdadeiras. Receba o meu carinho e a minha gratidão. E por fim, quero me dirigir ao prefeito Oscar nessa tarde. Prefeito, muito obrigado pela confiança. Receba essa missão sabendo que ela dura 12 dias. Mas aprendi algo na minha caminhada, que Deus não mede a importância de uma missão pelo seu tempo, mas Ele mede pela fidelidade daquele que o recebe. Por isso, quero dizer ao Senhor e toda a sua equipe de secretários, servidores públicos, eu não venho aqui para deixar a minha marca. Venho aqui para ajudar a cuidar ainda mais a nossa cidade, que tanto nós amamos. Eu venho para somar. Eu venho para servir. Afinal, Jesus nos ensina, maior é aquele que serve. E ao povo xanxerense, apenas uma promessa quero deixar. Que nesses próximos 12 dias, vocês encontrarão o mesmo Caleb. O Caleb que gosta de andar pelas ruas, de olhar nos olhos das pessoas, gosta de ouvir as dificuldades e celebrar as conquistas daqueles quando ela tem. Gosta de ouvir a boa política e servir de coração, porque esse é o maior legado, é servir. E por fim das contas, os cargos passam, as homenagens passam, os mandatos passam, mas o bem que nós fizemos às pessoas, prefeito, esses permanecem para sempre. Que Deus continue abençoando a cada família xanxerense. Que Deus dê sabedoria e coragem para servir ainda mais. E que daqui a muitos anos nós possamos olhar a esta história, a história dessa cidade, e possamos olhar que cada geração fez a sua parte para entregar uma Xanxerê melhor do que a recebeu. É para essa história que eu quero contribuir. É para esse legado que eu quero deixar. Muito obrigado e que Deus abençoe o nosso povo xanxerense.
a transmissão temporária do cargo, reafirma o compromisso das instituições públicas com a continuidade administrativa, garantindo a normalidade dos serviços prestados à população e o pleno funcionamento da administração municipal durante o período de afastamento do chefe do Poder Executivo. Desejamos ao prefeito em exercício, Claudemir Fernandes, êxito na condução dos trabalhos durante os próximos dias e ao prefeito Oscar Martarello um excelente descanso, assim como ao vice, uma excelente recuperação. Nós agradecemos a presença de todos vocês e declaramos encerrada esta solenidade de transmissão interina do cargo de prefeito de Xanxerê. Um excelente final de semana a todos.